A real história dessa avó, ex-freira, é filha do padre, quando descobriu a verdade. Já era tarde demais. Antes de começarmos esta jornada emocionante, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Cada história compartilhada aqui é como esta caixa que nossa protagonista está prestes a abrir, cheia de surpresas e emoções que merecem ser vividas juntos. Agora, vamos descobrir o que o destino reservou para Dona Helena. O sol de fim de tarde pintava o céu de Petrópolis com tons alaranjados quando Helena finalmente decidiu abrir a caixa. 76 anos de vida, e aquele pequeno objeto de madeira entalhada ainda conseguia fazer suas mãos tremerem como galhos ao vento. Os netos corriam pelo jardim, suas risadas inocentes contrastando com o peso do momento que ela enfrentava sozinha na varanda. Você precisa saber a verdade. O padre é seu pai. As palavras da carta amarelada pelo tempo pareciam saltar do papel diretamente para seu coração. Helena sentiu o ar faltar, como se alguém tivesse roubado todo o oxigênio da atmosfera. Seus olhos, emoldurados por rugas que contavam histórias de décadas vividas, fixaram-se no horizonte enquanto sua mente viajava para o passado. O padre Antônio Rodrigues, o homem que sempre esteve presente em sua vida, ainda que distante. O homem que a abençoava com um olhar diferente dos outros. O homem que, segundo aquela carta anônima, era muito mais do que um guia espiritual. Era seu pai biológico. Vovó, está tudo bem? A voz de Mariana, sua neta de 12 anos, trouxe Helena de volta ao presente. A menina a observava com olhos curiosos, uma versão mais jovem dos seus próprios olhos. Sim, meu amor. Só estou lembrando de coisas antigas. Helena dobrou a carta rapidamente e a guardou no bolso do vestido florido. Vai brincar mais um pouco antes que escureça. Enquanto observava a neta se afastar, Helena sentiu o peso de décadas de silêncio sobre seus ombros. Aquela carta havia chegado há exatos 36 anos, quando ela ainda vestia o hábito no convento das Irmãs da Misericórdia. Na época, a revelação havia sido como um terremoto que destruiu tudo o que ela acreditava ser. Agora, prestes a completar 77 anos, ela finalmente sentia-se pronta para confrontar não apenas o passado, mas também sua família. O barulho da porta da frente se abrindo anunciou a chegada de seu filho, Roberto. Médico respeitado na cidade, ele havia herdado a determinação da mãe, mas desconhecia completamente a verdade sobre suas origens. Como explicar a ele que sua avó era uma freira? Como contar que seu avô era um padre? Helena respirou fundo. Aquela noite, durante o jantar de família, ela finalmente compartilharia o segredo que carregava há tanto tempo. Não havia mais como fugir da verdade. O passado havia finalmente alcançado o presente. A pequena cidade de São Bento, no interior de Minas Gerais, era conhecida por suas igrejas coloniais e pela devoção de seu povo. Foi ali que Helena nasceu, em 1947. Embora só tenha descoberto isso muitos anos depois. Para todos os efeitos, ela era apenas uma órfã acolhida por Dona Conceição, uma viúva devota que vivia próxima ao convento. Helena cresceu acreditando que havia sido abandonada na porta da casa de Dona Conceição, uma história que a fazia sentir-se ao mesmo tempo especial e indesejada. Deus a colocou em meus braços por uma razão, dizia a senhora, enquanto ensinava a menina a rezar o terço todas as noites. Aos 7 anos, Helena já conhecia todas as orações e acompanhava a Dona Conceição à missa diariamente. Foi nessa época que conheceu o padre Antônio, recém-chegado à paróquia. Alto, de cabelos escuros e olhos profundos, ele tinha um jeito especial de falar que cativava todos os fiéis. Você tem um dom para os estudos, pequena Helena, ele dizia, sempre trazendo livros para a menina. Deve cultivá-lo como se cultiva uma planta rara. Sob a orientação do padre, Helena teve acesso a uma educação que poucas meninas de sua condição social poderiam sonhar. Aprendeu a ler clássicos, estudou história e ciências, e desenvolveu uma paixão especial pela música. Aos domingos, era ela quem tocava o harmônio durante as missas, enquanto o padre Antônio conduzia a celebração. Dona Conceição observava aquela relação com um misto de orgulho e apreensão. Ele tem um interesse especial por você, comentava às vezes, com um tom que Helena, em sua inocência, não conseguia decifrar. Aos 17 anos, quando anunciou sua decisão de entrar para o convento, ninguém pareceu surpreso. Era como se seu destino já estivesse traçado desde o início. O padre Antônio, no entanto,
Demonstrou uma reação inesperada. Tem certeza, Helena? O mundo tem tanto a oferecer? Havia algo em seus olhos. Tristeza, talvez? Ou medo? Mas a jovem estava decidida. No convento das Irmãs da Misericórdia, em Petrópolis, ela encontraria respostas para as perguntas que nem sabia que tinha. Encontraria um propósito para preencher o vazio que sempre sentiu, mesmo nos momentos de maior devoção. O que Helena não sabia era que aquele convento guardava muito mais do que silêncio e orações. Guardava o início de sua história, escrita nas páginas de um registro oculto e nas memórias das freiras mais antigas. Guardava o nome de sua verdadeira mãe, Irmã Clara, uma jovem noviça que havia partido em missão repentinamente no final dos anos 40. A mesma Irmã Clara que, décadas depois, enviaria uma carta anônima revelando uma verdade que mudaria tudo. Os primeiros anos no convento foram de profunda paz para Helena. Aos 18 anos, ela recebeu o hábito e adotou o nome de Irmã Maria Helena, da Divina Misericórdia. As paredes de pedra do antigo convento em Petrópolis pareciam abraçá-la, oferecendo o sentimento de pertencimento que sempre buscou. Sua rotina era marcada por orações, estudos e trabalhos comunitários. Helena se destacava no cuidado com os doentes e no ensino das crianças carentes, que frequentavam a escola mantida pelas freiras. Suas mãos habilidosas no piano encantavam durante as celebrações, e sua voz suave era requisitada para os momentos mais solenes. Você tem um dom especial para confortar os aflitos, dizia a Madre Superiora, Irmã Angélica, uma senhora de olhar penetrante e sorriso raro. É como se pudesse sentir a dor dos outros como sua. O que Helena não percebia era o olhar diferente que algumas das freiras mais antigas lhe dirigiam. Olhares que misturavam curiosidade, compaixão e, às vezes, algo próximo ao medo. Especialmente a Irmã Matilde, uma freira de quase 80 anos que raramente deixava seus aposentos, mas que sempre pedia para ver Helena quando esta passava pelo corredor. Você tem os olhos dela, murmurava a idosa, sem nunca explicar a quem se referia. Aos 25 anos, Helena foi designada para trabalhar no arquivo do convento, uma tarefa geralmente reservada às freiras mais velhas, ou aquelas com problemas de saúde que as impediam de realizar trabalhos mais pesados. O arquivo ficava no porão, um lugar fresco e silencioso onde documentos centenários eram preservados com cuidado meticuloso. Foi ali, entre registros de batismos, casamentos e óbitos, que Helena começou a notar pequenas inconsistências. Páginas arrancadas de livros de registro, nomes riscados, datas alteradas. Como se alguém tivesse tentado apagar certos eventos da história. Sua curiosidade natural a levou a investigar mais profundamente, sempre com discrição. Durante os momentos de solidão no arquivo, ela começou a reconstruir o quebra-cabeça de eventos ocorridos no final da década de 1940. Irmã Clara transferida para a missão no exterior. 15 de janeiro de 1947. Retorno da Irmã Clara adiado por tempo indeterminado. 10 de outubro de 1947. Falecimento da Irmã Clara em terras estrangeiras. 3 de maio de 1950. Aquelas anotações, feitas com caligrafia diferente das demais, despertaram sua atenção, especialmente porque, em um registro médico encontrado em uma caixa separada, havia uma anotação sobre a Irmã Clara datada de fevereiro de 1947. Estado avançado, transferência urgente recomendada, descrição absoluta necessária. Helena não conseguia entender completamente o significado daquelas palavras, mas sentia que tocava em algo proibido, em um segredo cuidadosamente guardado por décadas. Foi nesse período que o padre Antônio começou a visitar o convento com mais frequência. Agora mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas, ele continuava a exercer grande influência na comunidade religiosa. Suas visitas coincidiam frequentemente com os horários em que Helena trabalhava no arquivo. Ainda fascinada por histórias antigas, Helena? Perguntava ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Algumas histórias são melhor deixadas no passado, você sabe. Havia algo naquelas palavras. Um aviso velado que Helena não conseguia ignorar, mas também não conseguia parar sua busca. Algo dentro dela, uma força que não sabia nomear, a impulsionava a continuar. Foi em uma tarde chuvosa de inverno, quando o convento estava especialmente silencioso, que Helena encontrou uma pequena caixa escondida atrás de uma estante. Dentro dela,
Havia uma fotografia amarelada pelo tempo, uma jovem freira de olhos grandes e expressivos, sentada ao lado de um jovem padre. No verso, apenas uma data: 12 de abril de 1946. Helena reconheceu imediatamente o jovem padre Antônio e, com um arrepio que percorreu sua espinha, percebeu que os olhos da jovem freira eram idênticos aos seus. A carta chegou em um domingo de Páscoa, quando Helena completava exatos 21 anos de vida consagrada. Um envelope simples, sem remetente, entregue junto com a correspondência habitual do convento. Helena esperou até o final do dia, quando todas as celebrações haviam terminado, para abri-lo em seu pequeno quarto. As palavras, escritas com letra trêmula, mudaram sua vida para sempre. Querida filha, se esta carta chegou às suas mãos, significa que finalmente encontrei coragem para revelar o que deveria ter sido dito há muito tempo. Meu nome verdadeiro é Clara Mendes, e sou sua mãe biológica. Você nasceu no dia 5 de abril de 1947, não como fruto do pecado, mas do amor. Um amor proibido, mas não menos verdadeiro. Seu pai é o padre Antônio Rodrigues. Nos apaixonamos quando ele chegou a São Bento como um jovem sacerdote cheio de ideais. Nosso amor foi um segredo guardado nas sombras da sacristia, nos momentos roubados entre orações. Quando descobri que estava grávida, o escândalo seria devastador para todos. Fui enviada para um convento distante, onde você nasceu em segredo. A decisão de entregá-la à Dona Conceição foi a mais dolorosa da minha vida. Seu pai arranjou tudo, prometendo que cuidaria de você de longe. Nunca me permitiram voltar. Vivi o resto dos meus dias em um convento no sul do país, carregando a penitência de nosso amor. Perdoe-me por não ter tido a coragem de reivindicá-la como minha. Perdoe seu pai por manter este segredo. Ele amava você à sua maneira, mesmo que nunca pudesse demonstrar. Você tem o direito de saber quem é e de onde veio. Com amor eterno, sua mãe, Clara. Helena leu a carta 7 vezes seguidas, cada palavra gravando-se em sua alma como ferro em brasa. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto peças do quebra-cabeça de sua vida finalmente se encaixavam. O interesse especial do padre Antônio, os olhares estranhos das freiras mais antigas, os documentos alterados no arquivo. Sua vida inteira havia sido construída sobre uma mentira, ou seria sobre um ato de amor desesperado. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Pela primeira vez em 21 anos, questionou sua vocação. Teria escolhido o convento por vontade própria ou fora sutilmente guiada para seguir os passos de uma mãe que nunca conheceu? Na manhã seguinte, pediu uma audiência com a Madre Superiora. A irmã Angélica, agora uma senhora de mais de 70 anos, ouviu em silêncio enquanto Helena mostrava a carta e compartilhava suas descobertas no arquivo. Sempre soube que este dia chegaria, disse finalmente a idosa, com um suspiro profundo. Algumas de nós conheciam a verdade, mas juramos manter o segredo. Foi o acordo feito para proteger todos os envolvidos. Proteger? A voz de Helena tremeu de indignação. Ou foi para esconder a hipocrisia? A Madre Superiora baixou os olhos. Sua mãe faleceu há 5 anos. Pediu-me que entregasse esta carta caso você algum dia descobrisse a verdade. Helena recebeu um segundo envelope, este contendo uma medalha de prata com a imagem de Nossa Senhora e uma pequena mecha de cabelo escuro. Quanto ao padre Antônio, continuou a Madre Superiora, ele nunca deixou de sofrer por suas escolhas. A penitência que carrega é mais pesada do que podemos imaginar. Naquela tarde, Helena deixou o convento para visitar a paróquia onde o padre Antônio ainda servia, agora como um respeitado pároco de cabelos completamente brancos. Encontrou-o sozinho na igreja, sentado no primeiro banco, contemplando o altar. Por que nunca me contou? Perguntou ela sem preâmbulos. O velho sacerdote não demonstrou surpresa ao vê-la. Era como se tivesse esperado por aquele momento durante décadas. Por que nunca me contou? Perguntou ela sem preâmbulos. Padre Antônio virou-se lentamente. Seus olhos, ainda profundos como Helena lembrava da infância, estavam marejados. O que poderia dizer? Que traí meus votos? Que amei sua mãe mais do que deveria? Que sacrifiquei a chance de ser seu pai para continuar sendo padre? Sua voz era baixa, carregada de emoção contida. Acreditei que estaria mais segura não sabendo. Mas não era sua decisão a tomar. Helena sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa.
Passei a vida inteira sentindo que algo estava faltando, que havia um vazio que nem mesmo Deus conseguia preencher. O silêncio entre eles era denso, carregado de décadas de palavras não ditas. Clara era extraordinária, disse finalmente o padre, inteligente, compassiva, com uma fé que iluminava tudo ao seu redor. Você herdou isso dela. E os olhos são exatamente os mesmos. Por que ela foi mandada para longe? Por que não puderam ficar juntos, formar uma família? Padre Antônio sorriu tristemente. Éramos jovens e idealistas, mas também covardes. Eu não tive coragem de abandonar o sacerdócio. Ela não conseguiu imaginar uma vida fora do convento. Quando descobrimos que você estava a caminho, o medo do escândalo foi maior que nosso amor. Ele fez uma pausa. O maior arrependimento da minha vida não foi amar sua mãe. Foi não ter lutado por vocês duas. Helena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Toda a raiva que imaginara sentir dava lugar a uma tristeza profunda por 3 vidas marcadas por escolhas impossíveis. O que aconteceu com ela depois? Foi enviada para um convento no Rio Grande do Sul. Tentei visitá-la algumas vezes ao longo dos anos, mas ela recusou. Disse que precisávamos aceitar nossa penitência. Seu último pedido foi que eu cuidasse de você, mesmo que de longe. Naquele momento, Helena compreendeu que sua vida no convento havia sido, de certa forma, uma continuação da história de seus pais. Uma história de devoção, sacrifício e segredos. Preciso de tempo, disse ela, levantando-se. Tempo para entender quem sou agora que sei de onde vim. O padre Antônio assentiu. O que pretende fazer? Helena olhou para o crucifixo no altar, depois para o homem que era seu pai biológico. Não sei ainda, mas sei que não posso continuar vivendo uma vida baseada em meias verdades. 3 semanas depois, Helena deixou o convento, não com raiva ou ressentimento, mas com a serenidade de quem finalmente encontrou um caminho próprio. Aos 38 anos, ela estava pronta para recomeçar. O apartamento em Copacabana era pequeno, mas a vista para o mar compensava todas as limitações. Helena passava horas na varanda, observando as ondas quebrarem na areia enquanto o sol se punha no horizonte. Era um espetáculo que nunca havia apreciado durante seus anos no convento, onde as janelas ofereciam apenas vislumbres do céu entre os muros altos. Aos 40 anos, Helena enfrentava o desafio de reinventar-se. Deixar a vida religiosa não significou abandonar sua fé, apenas transformá-la em algo mais pessoal, mais autêntico. Suas mãos, acostumadas ao rosário e aos livros sagrados, agora aprendiam a lidar com contas, aluguel e as pequenas complexidades da vida secular. Encontrou trabalho como professora de música em uma escola católica no bairro. A diretora, irmã Cecília, conhecia sua história e a acolheu sem julgamentos. Seus talentos são um dom de Deus, disse a freira. Aqui, você pode compartilhá-los sem carregar o peso do hábito. As crianças adoravam suas aulas. Helena tinha um jeito especial de ensinar, mesclando disciplina com afeto, exigência com compreensão. Aos poucos, a música que sempre fizera parte de sua devoção tornou-se sua forma de conexão com o mundo. Foi durante um recital escolar que conheceu Carlos Mendonça. Ele aplaudia entusiasticamente na primeira fila, enquanto seu filho, Pedro, de 10 anos, se apresentava ao piano sob a orientação de Helena. Meu filho nunca se interessou tanto por música, comentou ele, aproximando-se após a apresentação. A senhora tem um dom especial. Helena corou levemente. Aos 42 anos, Carlos tinha olhos gentis emoldurados por rugas de expressão e cabelos grisalhos nas têmporas. Professor de história no colégio estadual vizinho, era viúvo há 3 anos. Pedro é muito talentoso, respondeu ela. Só precisava de um pouco de confiança. Aquele encontro casual marcou o início de uma amizade que cresceu lentamente, com a cautela de 2 pessoas que conheciam a dor e o valor do tempo. Carlos a convidava para almoços de domingo, onde Pedro sempre pedia que ela tocasse piano. Helena trazia livros que achava que Carlos gostaria e compartilhava histórias de seus anos no convento, as partes que podia contar. Nunca imaginei que me sentiria assim novamente, confessou Carlos, 6 meses depois, enquanto caminhavam pela praia. Achei que essa parte da minha vida havia terminado quando Maria partiu. Helena entendeu. Também nunca imaginara que poderia sentir aquele calor no peito, aquela ansiedade doce quando o telefone tocava. Tenho medo, admitiu ela. Não sei como ser uma mulher comum.
Carlos segurou sua mão com delicadeza. Você nunca será comum, Helena. E não precisa ser. Só precisa ser você mesma. O primeiro beijo aconteceu numa noite estrelada, na varanda do apartamento de Helena. Foi gentil, hesitante, carregado de promessas silenciosas. Quando se separaram, ela viu nos olhos dele não apenas desejo, mas profundo respeito. Posso esperar o tempo que for necessário, disse ele. Mas Helena descobriu que não queria mais esperar. Aos 40 anos, sentia-se como uma adolescente descobrindo o amor pela primeira vez. O que, em muitos sentidos, era verdade. O casamento aconteceu numa cerimônia simples na pequena capela à beira-mar. Helena usou um vestido azul claro, e Carlos não conseguia tirar os olhos dela. Pedro, agora com 11 anos, carregava as alianças com orgulho solene. Você acha que sua mãe aprovaria? Perguntou o menino a Carlos, na véspera da cerimônia. Tenho certeza que sim, respondeu o pai, com lágrimas nos olhos. Ela sempre quis que fôssemos felizes. O padre Antônio não pôde comparecer. Sua saúde estava frágil demais para a viagem, mas enviou uma carta emocionada que Helena guardou junto ao coração. Que você encontre a felicidade que sua mãe e eu não pudemos compartilhar. Que seu caminho seja iluminado pelo amor que, apesar de todos os erros, nunca deixou de existir. A vida de casada trouxe desafios que Helena nunca imaginara. Aprender a compartilhar espaço, a negociar preferências, a ser madrasta. Pedro, inicialmente cauteloso, logo se rendeu ao carinho genuíno que ela oferecia. Não para substituir sua mãe, mas para criar seu próprio lugar na vida do menino. Quando Helena descobriu que estava grávida, 1 ano após o casamento, o medo e a alegria se misturaram em proporções iguais. Aos 41 anos, temia pelas complicações, pelo futuro incerto. E se não souber ser mãe? Perguntou a Carlos, uma noite, com as mãos sobre a barriga ainda plana. Você já é, respondeu ele, cobrindo suas mãos com as dele. Para Pedro. E será para este bebê também. Roberto nasceu numa manhã ensolarada de primavera, após um parto difícil, mas sem complicações. Quando o colocaram em seus braços, Helena sentiu uma onda de amor tão intensa que mal conseguia respirar. Olhando para o rostinho vermelho e enrugado, pensou em sua própria mãe, em Clara, que nunca teve a chance de segurá-la assim. Ele tem os olhos dela, disse o padre Antônio, quando finalmente conheceu o neto, já com 3 meses. O velho sacerdote, agora aposentado e visivelmente fragilizado, chorou ao segurar o bebê. Os mesmos olhos de Clara e os seus. Aquele encontro marcou o início de uma reconciliação mais profunda. Helena finalmente conseguiu perdoar, não apenas seus pais por suas escolhas, mas a si mesma por sua raiva. Compreendeu que o amor, mesmo imperfeito, mesmo cercado de erros, ainda era amor. 2 anos depois, para surpresa da família, Helena engravidou novamente. Clarice nasceu forte e saudável, nomeada em homenagem à avó que nunca conheceu. A menina tinha o temperamento determinado da mãe e a risada fácil do pai. Quando recebeu a notícia do falecimento do padre Antônio, Helena sentiu uma dor profunda, mas também uma estranha paz. Entre os pertences dele, encontraram um diário e um envelope endereçado a ela. O diário continha décadas de reflexões, arrependimentos e, sobretudo, orações por ela. O envelope guardava uma fotografia de Clara, que Helena nunca havia visto antes. Sua mãe sorrindo, jovem e radiante, em um jardim florido. Algum dia, contarei tudo isso a nossos filhos, disse ela a Carlos naquela noite. Quando forem mais velhos, eles merecem saber de onde vêm. Carlos abraçou-a com força. Nossa história molda quem somos, mas não determina quem podemos nos tornar, disse ele. Você é a prova disso. Helena sorriu, sentindo uma paz que havia buscado durante toda a vida. Finalmente compreendia que o vazio que sempre sentira não era a ausência de Deus ou de amor. Era apenas o espaço esperando para ser preenchido com a verdade. E a verdade, descobriu ela, era que o amor podia florescer mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo depois das maiores tempestades, como as flores que cresciam no pequeno jardim de sua varanda, resistentes à brisa salgada do mar. Petrópolis. Presente. O aroma de café recém-coado misturava-se ao perfume das dálias que Helena cultivava no jardim. Aos 76 anos, ela observava da varanda o movimento da casa que, aos domingos,
transbordava de vida. Seus netos corriam pelo gramado, perseguindo um labrador dourado que latia alegremente. As vozes dos adultos vinham da cozinha, onde Clarice coordenava os preparativos do almoço familiar. Helena sorriu, sentindo o peso confortável dos anos nas mãos que agora descansavam sobre um caderno de capa de couro. Carlos havia partido 5 anos atrás, após um infarto fulminante enquanto podava as roseiras que tanto amava. A dor da perda nunca desapareceu completamente, mas transformou-se em uma saudade doce, como o eco distante de uma música amada. Vovó, olha o que eu achei. Mariana, a neta de 12 anos, correu até ela segurando uma pequena caixa de madeira. Estava no fundo da estante da sala. Helena reconheceu imediatamente o objeto. Era a caixa onde guardara a carta de sua mãe, junto com outras memórias preciosas que havia decidido manter em segredo até o momento certo. Obrigada, querida, disse pegando a caixa com cuidado. Isso é muito especial para mim. O que tem dentro? Perguntou a menina, curiosa como sempre. Histórias, respondeu Helena. Histórias que um dia vou contar a você. Mariana pareceu satisfeita com a resposta e voltou correndo para brincar com os primos. Helena observou-a se afastar, notando como a menina tinha os mesmos olhos expressivos que ela herdara de Clara. A genética era um mistério fascinante, transmitindo não apenas traços físicos, mas também gestos, inclinações, talentos que atravessavam gerações. Roberto, seu filho mais velho, saiu para a varanda com 2 xícaras de café. Aos 45 anos, era um médico respeitado em Petrópolis, conhecido tanto por sua competência quanto por sua compaixão. Casado com Eduardo, um arquiteto, haviam adotado Mariana e Lucas quando os gêmeos tinham apenas 3 anos. Está tudo bem, mãe? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado e oferecendo-lhe uma das xícaras. Nunca estive melhor, respondeu Helena, sorrindo. Olhou para a caixa em seu colo. Mariana encontrou isso. Acho que é um sinal. Roberto conhecia a história de seus avós biológicos. Helena e Carlos haviam decidido contar aos filhos quando completaram 21 anos. A mesma idade que Helena tinha quando recebeu a carta reveladora de sua mãe. Mas os netos ainda não conheciam toda a verdade sobre suas origens. Você acha que é hora de contar a eles? Perguntou Roberto, compreendendo imediatamente o que sua mãe estava pensando. Talvez não todos os detalhes ainda, respondeu Helena. Mas sim, acho que é hora de começar a compartilhar nossa história. A verdade tem seu próprio tempo, mas não deve ser adiada indefinidamente. Após o almoço, quando a casa estava mais tranquila, Helena reuniu a família na sala. Clarice, agora com 42 anos, sentou-se próxima à mãe. Professora universitária de literatura, havia herdado a sensibilidade artística de Helena e o amor pelos livros de Carlos. Seu marido, Marcelo, segurava no colo um dos gêmeos recém-nascidos, enquanto o outro dormia no berço portátil. Os netos mais velhos, Mariana e Lucas, filhos de Roberto, e Sofia e Tiago, filhos de Clarice, sentaram-se no tapete, intrigados com a solenidade do momento. Tenho uma história para contar a vocês, começou Helena, abrindo a caixa de madeira. Uma história verdadeira, sobre amor, segredos e redenção. Com palavras simples, mas honestas, adaptadas para a compreensão das crianças, Helena contou sobre Clara, a jovem freira, e Antônio, o padre que a amou. Contou sobre como nasceu em segredo e foi criada por uma senhora bondosa, sobre como, sem saber, seguiu os passos da mãe que nunca conheceu, entrando para o convento, e sobre como, finalmente, descobriu a verdade que mudou o curso de sua vida. Então você era uma freira de verdade, vovó? Perguntou Sofia, de 9 anos, com os olhos arregalados. Sim, por 21 anos, respondeu Helena, sorrindo. E o vovô Carlos sabia dessa história toda? Questionou Tiago, sempre o mais analítico dos netos. Sabia, e me amou ainda mais por causa dela, disse Helena, com um brilho nos olhos ao lembrar do marido. É por isso que temos nomes de santos? Perguntou Mariana, referindo-se aos nomes do meio que todos os netos compartilhavam. Parcialmente, respondeu Helena. É uma forma de honrar nossas raízes, mesmo que elas sejam complicadas. Enquanto as crianças absorviam a história, fazendo perguntas ocasionais, Helena observava os rostos de seus filhos adultos. Roberto e Clarice conheciam os detalhes mais complexos da história. O escândalo abafado, a separação forçada, os anos de silêncio e culpa. Compreendiam o peso que aquele segredo havia carregado por gerações. Por que decidiu nos contar agora, vovó?
Perguntou Lucas, o mais quieto dos netos, que raramente falava em reuniões familiares. Helena sorriu, tocada por ouvir a voz do menino. Porque os segredos têm poder sobre nós, apenas enquanto permanecem escondidos, respondeu ela. E porque vocês merecem conhecer sua história completa, mesmo as partes difíceis. É o que nos torna quem somos. Naquela noite, após todos partirem, Helena voltou à varanda com seu caderno. Há anos vinha escrevendo suas memórias, não para publicação, mas como um legado para seus descendentes. Um testemunho de que mesmo os caminhos mais tortuosos podem levar a lugares de beleza. As páginas estavam quase todas preenchidas agora. Helena escreveu a data no topo de uma nova folha e começou. Hoje, compartilhei nossa história com os mais jovens. Vi nos olhos deles não julgamento, mas compreensão. Talvez seja este o maior milagre de todos. Que o amor, mesmo nascido em circunstâncias impossíveis, possa florescer através das gerações, purificado pelo tempo e pela verdade. Clara, minha mãe que nunca pude abraçar. E Antônio, meu pai que me amou à distância. Vocês vivem nos olhos de Mariana, no talento musical de Sofia, na quieta sabedoria de Lucas, na curiosidade de Tiago e agora, nos pequenos rostos dos gêmeos que mal começaram sua jornada. Carlos, meu amor tardio mas profundo, você tinha razão. Nossa história molda quem somos, mas não determina quem podemos nos tornar. Olho para nossa família e vejo não o resultado de um erro ou de um pecado, mas o fruto de um amor que, apesar de todas as barreiras, encontrou seu caminho. O círculo está completo. O segredo transformou-se em história, e a história em legado. E eu, que passei metade da vida buscando respostas, encontrei finalmente a paz na simplicidade desta verdade. Somos todos imperfeitos, todos buscando luz, todos merecedores de amor. Helena fechou o caderno e respirou profundamente o ar da noite. Amanhã seria outro dia. Clarice traria os gêmeos para ela cuidar enquanto dava aulas. Roberto passaria para o café da tarde, como fazia todas as segundas-feiras. A vida continuaria seu fluxo, agora mais leve, mais verdadeira. Antes de entrar, olhou uma última vez para o céu estrelado. Em algum lugar, além daquelas estrelas, imaginava Clara e Antônio finalmente reunidos, livres das limitações terrenas que os separaram. Em algum lugar, Carlos a esperava, paciente como sempre. Mas não havia pressa. Helena ainda tinha histórias para contar, jardins para cuidar, música para tocar. Ainda tinha amor para dar e receber. E isso, descobriu ela ao longo de seus 76 anos, era o verdadeiro propósito da vida. Não a perfeição, mas a plenitude. Não a ausência de erros, mas a presença de amor. Mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo depois das maiores tempestades. Como as estrelas que brilhavam acima, constantes e eternas, testemunhando silenciosamente o milagre da redenção. Se você se emocionou com esta jornada de descoberta e redenção, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias que tocam o coração. Deixe seu like e compartilhe nos comentários qual momento desta narrativa mais ressoou com você. Cada história tem o poder de conectar almas através do tempo, assim como Helena finalmente conectou as gerações de sua família através da verdade. Antes de encerrarmos esta história comovente, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Se esta narrativa tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal. Suas interações nos ajudam a continuar trazendo histórias que inspiram e nos fazem refletir sobre os valores verdadeiramente importantes da vida. Obrigado por fazer parte desta jornada.